Oi, gente, boa tarde. Estamos ao vivo. Esse canal é destinado para psicólogos, psicólogas que atuam ou desejam atuar na área clínica. Hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023. Nós vamos falar hoje, nosso episódio é sobre o que busca o nosso paciente. Então, se você é psicólogo e está por aqui, já reserve seu papel, sua caneta, o seu caderno do Psicoclínica do nosso canal e vamos estudar juntos, certo? Quem já chegou, aproveita para apertar nesse aviãozinho, encaminhar essa live para as outras pessoas, para os psicólogos que você conhece. E se você é novo por aqui, esse é um canal que a gente constrói conteúdos da psicologia, ciência, profissão e da vida do psicólogo. Então esse canal é para você. Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos. Eu quero agradecer a todos vocês, novos e antigos, que já percorrem por esse canal, já consomem esse conteúdo, já participam aqui com a gente, né, e acompanham o nosso trabalho. Lembre-se que nós construímos tudo isso para fortalecer a nossa profissão, para fortalecer o profissional da psicologia, para fortalecer a psicologia no nosso país. E a gente sempre fala uma frase aqui que nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que a psicologia clínica ela tem inúmeros desafios, que esse fazer no consultório e mesmo atualmente sendo online, é uma atividade que a gente se sente muito solitário. Então nós estamos aqui para que a gente possa segurar, mesmo que virtualmente, uns nas mãos dos outros e que a gente possa trazer temas diversos para o nosso fortalecimento e fortalecimento da nossa profissão. Seja muito bem-vindo. Para quem ainda, né, tá me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, sou psicóloga, professora e palestrante. E há mais de 20 anos eu estudo diversos temas da psicologia e sim, nós resolvemos trazer temas da psicologia para além dos muros da faculdade, para além dos programas de pós-graduação formal. Nós estamos aqui para que a gente possa então falar de psicologia através de diversos outros canais e vamos usar, né, o YouTube e o Instagram para isso também. Vale lembrar que eu não realizo esse trabalho sozinha. Eu quero agradecer a todos do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogos, nossos alunos e parceiros do Psicoclínica, que é o nosso programa de acompanhamento e desenvolvimento para o profissional da psicologia. Meu muito obrigada de vocês nos ajudarem a construir tudo isso que vocês assistem por aqui. Muito obrigada. Vamos então, né, gente? Um outro recado independente se você está aqui, é um estudante de psicologia, independente do período, ou é recém-formado e não trabalha nessa área, trabalha em outra área, mas tem um desejo pela clínica. Ou se você já se formou, se afastou por algum motivo para se dedicar a alguma outra área, alguma outra necessidade, mas agora falou assim, Kátia, eu quero esse ano me dedicar à psicologia clínica, eu quero fazê-la que ela seja o plano A da minha vida, eu quero viver dessa área. Então, esse canal é para você. Vale lembrar, gente, que todos nós precisamos estudar continuamente e que sempre é bom ouvir outros pontos de vista, observar como que as outras pessoas têm trabalhado, o que está mais atual. É sempre importante a gente recordar de alguns temas que nós vimos lá no início da nossa formação e às vezes naquele papel de estudante, de aluno, a gente estava preocupado com nota, estava preocupado com relacionamento de grupo, estava preocupado de como ir para a faculdade, como pagar a faculdade. E agora, depois de formado, nesse momento da vida, dando essa pausa, tirando esse tempo para você, a gente pode olhar para esses temas com um pouco mais de calma, com um pouco mais de atenção. A gente pode, inclusive, assistir essas aulas de novo, né? E rever alguns temas que são importantes para a nossa jornada como profissionais da psicologia clínica. Então, bora lá. Aproveito para pedir também, dê sugestões, gente. Me mande pelo direct. Ontem eu recebi uma, que é sobre um planejamento de atendimento. E possivelmente na quinta-feira a gente vai trazer esse tema para cá. Mas aproveita para me enviar assim, Cátia, eu queria muito que você falasse sobre esse tema, sobre essa questão, ou sobre essa situação que a gente vive na psicologia. Tá bom? Vai ser um prazer estudar um pouco mais e trazer esse tema para todos nós. Participe, esse canal ele é dinâmico, ele é construído, ele está em movimento. Lembrando também que a psicologia, gente, deixa eu dar uma pausa nessa música. Lembrando que a psicologia, ela é uma ciência. Deixa eu ver aqui. Deu. Lembrando também que a psicologia, gente, é uma ciência, não é? Ela é um conjunto de conhecimentos sistematizados, organizados, observados, aprofundados, em forma de pesquisa. Então, nós estudamos os processos mentais, a linguagem, os pensamentos, as emoções, nós estudamos o comportamento humano e como que a gente também se relaciona com a gente mesmo e com os outros, né? Nesse mundo em constante transformação e movimento. Que o nosso objetivo, o objetivo da psicologia, é diagnosticar, é compreender, é explicar, é avaliar, é orientar essas mudanças de comportamento.
Então, valorize a sua formação, valorize a sua profissão. Lembre-se que enquanto nós estamos aqui, né, eu que sou mais da prática e trazendo mesmo assim conteúdos, tem inúmeros profissionais de pesquisa observando, acompanhando, indo para campo, trazendo esses resultados para dentro dos livros, para dentro dos artigos, para que eu e você possamos praticar a nossa profissão como ciência na vida das pessoas e lançando mão desse serviço para a sociedade. Então, valorize esses 5 anos que você passou pela graduação, valorize os profissionais da nossa categoria e lembre-se, né? Não é catologia, eu costumo falar disso, né? Nós estamos aqui para falar da psicologia, observar esses casos, né? Ouvir cada individualidade, cada caso, cada processo, mas lançando mão de uma ciência, lançando mão e luz, né, daquilo que nos respalda, aquilo que nos dá uma fundamentação para que a gente possa atuar como profissionais. Valorize a sua profissão. Seguindo, então vamos lá, né? O que move hoje o que move a live de hoje, né? A seguinte pergunta: o que busca os nossos pacientes? Então, se você está aqui, você é psicólogo, aproveita, pega um papel, uma caneta, o seu caderno e começa a escrever item por item, assim, de cada paciente que você tem. Falando de segunda-feira, quem eu atendo? O que busca esse paciente da parte da manhã? O que busca esse paciente da parte da tarde? O que busca esse paciente da parte da noite? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quem são essas pessoas? E o que elas buscam? Mudou muito daquilo que ela buscava inicialmente, daquele pedido pelo WhatsApp ou pelo telefone, ou daquela primeira sessão para agora? Ele continua buscando a mesma coisa, ele já busca coisas diferentes? Você consegue perceber isso com clareza? E para responder essa pergunta, né, eu coloquei algumas coisas que nós podemos refletir e considerar. Uma delas é: quem buscou o processo terapêutico? Já parou para perguntar isso? Quem buscou, quem deu a ideia dessa pessoa procurar esse serviço, esse nosso serviço? Foi um médico? Foi a escola? Foi um nutricionista? Foi um advogado? Foram os pais? Um tio, um padrinho, uns amigos, o companheiro, a companheira? Foi alguém de fora que observou como essa pessoa estava vivendo, identificou alguns pontos e pensou: meu Deus, talvez essa pessoa está precisando de uma ajuda profissional. Talvez essa pessoa ela não saiba, mas tem uma equipe de profissionais, tem uma profissão que pode ajudar essa pessoa a atravessar isso que ela está vivendo. Que, na verdade, nesse lugar de pai, de mãe, de professor, de companheiro, de companheira, de amigo, eu não posso fazer nada. Mas tem um profissional da área da psicologia que, através da psicoterapia, pode auxiliar essa pessoa. Mas essa observação, ela veio de fora ou ela veio de dentro? Foi a própria pessoa que, vivendo algo, pensou assim: poxa vida, tá pesado, tá puxado. Ou eu não tô conseguindo dar explicações para isso que eu tô sentindo, para isso que eu tô vivendo. Ou eu tô dando muita cabeçada, ou eu tô entrando em um estado de sofrimento absurdo, ou eu tô sentindo que eu vou perder o rumo. Ou pode ser um pouco melhor. Ou eu preciso ter mais saúde e organização emocional para atravessar isso que eu vou precisar viver ainda na vida. Foi uma observação, uma consciência interna, sozinha, de dentro para fora. Então, a hora que vocês olharem para os pacientes de vocês, né, na hora que eles chegam, sempre se perguntem assim: quem trouxe essa pessoa até aqui? A partir do que fez com que ela mandasse um WhatsApp, te mandasse uma mensagem, ou te ligasse, marcasse uma sessão? Foi algo observado de fora ou foi algo observado de dentro? Para a gente começar a entender essa busca, né? Então isso vai fazer muita diferença. Olha aí paciente por paciente e faça essa avaliação. Respondido isso, a gente está diante, de um universo de questões, a gente está diante de um universo de possibilidades de resposta. Nós estamos diante de um universo de desejos, né? O que busca uma pessoa num processo terapêutico? Então, eu separei por ciclos, e aí vocês me ajudem a refletir um pouco sobre isso. Se a gente olha para uma criança, ela pode, às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, não são elas que buscam, né? São os pais, os padrinhos, a escola, os médicos. Então, essa criança, quando ela aceita, ela compreende por que ela está ali, às vezes ela busca ser vista.
Às vezes ela busca ser compreendida, às vezes ela busca ser acolhida, às vezes ela busca ser amada, às vezes ela busca um lugar de brincadeira, do lúdico, da fantasia. Se é um adolescente, que também, né, pode ser motivado essa busca pelos pais, pela escola, ou às vezes por ele mesmo, ele pode buscar um lugar de expressão, ele pode buscar um lugar de reorganização de um turbilhão de emoções, sentimentos, pensamentos que ele está tendo naquele momento. Às vezes ele quer um lugar de colocar um pouco em ordem as suas novas experiências, ele pode às vezes buscar um lugar de validação, de afirmação. Ele pode começar a buscar esse lugar de organização desse mundo que é um caos, de muita confusão para quem é adolescente, que às vezes já percebe a vida, já tem uma nova consciência, mas ainda é uma visão restrita, né? Dentro daquele universo que ele tem, da idade que ele tem, pode parecer muito ampla, mas para quem já viveu um pouco mais e tem mais experiência, percebe que ainda falta um pedaço para ser compreendido dessa vida. Se a gente pensa o que busca um jovem adulto no processo terapêutico, ele pode buscar um lugar de consolidação, ele pode buscar um lugar de amadurecimento, ele pode buscar um lugar de organização dos novos sonhos, dos novos planos, ele pode buscar força para seguir, para cumprir aquilo que ele sonha, que ele fala que deseja. Ele pode estar nesse começo, desse assumir a vida adulta para seguir em frente. Se a gente pensa já num adulto mais maduro, ele pode estar buscando um lugar de descanso mental, né, de silêncio, de tanta coisa que já foi vivida, experimentada. Ele pode estar buscando um lugar de acolhimento das próprias dores, das próprias histórias. Ele pode estar buscando um lugar de reorganização, de recálculo de rota. Ele pode estar buscando um lugar de organizar as próprias histórias e também, né, para seguir em frente. Quando a gente pensa num atendimento de idosos, o que pode buscar um idoso no processo terapêutico, né? Além do que ele quiser, honrando, né, toda a história, toda a jornada, toda a trajetória, tudo aquilo que já foi vivido. Ele pode buscar um lugar de reflexão, de perdão, de ajuste, de aceitação de novas possibilidades, do real. Ele pode buscar um lugar de mais paz, de tranquilidade, de desacelerar. Mas, gente, aqui eu separei por ciclo, por uma questão didática, para ficar mais fácil da gente começar a pensar sobre esse tema do que busca os nossos pacientes. Mas as questões, elas podem surgir em qualquer momento das nossas vidas, né? Nada impede de uma criança, às vezes, num processo terapêutico, uma vez que ele pode ser contínuo, de repente buscar um lugar de reflexão, assim como o idoso, de aceitação, assim como o idoso. Nada impede de um adolescente buscar um lugar de planejamento de rota, de sonhos, de projetos. Nada impede de um adulto buscar um lugar de criatividade, de lúdico, de voltar a sonhar, de voltar a se divertir, de desamarrar de tantas travas, de tantos traumas, de tanta, às vezes, rigidez em relação à vida e voltar a sonhar como uma criança. Então, o que busca alguém num processo terapêutico, né? A Soninha colocou aqui, busca escuta, busca ser escutado, né? Busca ser visto, busca ser compreendido. Então, os nossos pacientes, ou os pacientes que estão por vir, ou os pacientes, os nossos colegas de profissão, os sonhos, os desejos, as necessidades são amplas. Mas nós, como terapeutas, né, através da escuta, aproveitar uma palavra da Sônia que está aqui, o que a gente pode observar do que essas pessoas elas estão buscando? O que elas querem nesse espaço? O que elas querem nesse setting terapêutico? Ei, querida, continua por aqui, dá para pegar o bonde. E aí, então, depois você assiste o iniciozinho, tá? Mas a gente hoje está falando aqui sobre o que pode buscar. Qual é a busca dos nossos pacientes, né? E a Sônia reforçou assim, os idosos, eles querem um lugar de escuta. Muitas das vezes já se sentem sozinhos, muitas das vezes sentem que as histórias estão repetidas, que as pessoas não têm tanta paciência com eles mais. O repertório social vai ficando mais reduzido, as próprias atividades, né, de alguns deles. Então, as necessidades são amplas, as buscas são muitas e vale a pena nós, terapeutas,
observarmos esses ciclos, essas necessidades, esses desejos e a alteração dessas buscas, que no início pode ter linkado alguma necessidade urgente, algo que esteja, né, sendo mais determinante naquele momento, mas com o passar do tempo, com as sessões, com o processo, essas buscas elas podem ser alteradas, né, por eles mesmos, inclusive, né? Principalmente aquelas pessoas que são encaminhadas por alguém de fora. E a hora que essa pessoa entra no processo terapêutico, ela entende que é a vida dela, é a jornada dela, são as emoções, os comportamentos, o jeito dela viver, o jeito dela se expressar no mundo. Possivelmente ela tem essa chance, essa oportunidade de tomar a própria vida e cuidar de si mesmo, e cuidar das suas próprias buscas, necessidades, desejos e vontades, né? Então, a gente que é psicoterapeuta precisa ficar atento a esses pedidos, esses desejos, essas necessidades, e também auxiliar os nossos pacientes a terem mais clareza dessas buscas. Excelente tema. Mulheres buscam um lugar de acolhimento em meio à loucura imposta pelo nosso mundo feminino. O quanto é necessário cuidar das mulheres, das nossas vidas, né? Do nosso mundo, dos homens também. A gente percebe o quão adoecido nós estamos, as relações, independente se são relações de afeto amoroso, sexual ou familiar, né? O quanto nós humanos precisamos nos reconectar com a nossa essência, com a humanidade, com os outros, respeitando as diferenças, os ciclos, a jornada, os processos. Te agradeço, viu, querida? Então, às vezes, se faz necessário, gente, a gente fala que é de psicoeducação, né, de ajudar aquele paciente no início a entender o que ele está fazendo ali. E mesmo que seja um paciente de uma jornada, vale a pena a gente voltar para ele e falar assim: ei, o que você está buscando? Né? Por que você continua aqui? Se esse processo está fazendo sentido, o que você quer resolver através do nosso trabalho. Eu sempre lembro de uma aula da Rosa Cuquier, que é uma autora fantástica, uma psicodramatista sensacional, eu considero, né? E numa aula uma vez ela falou assim: gente, eu sempre pergunto para o meu paciente o que ele veio trabalhar hoje, né? O que você veio trabalhar aqui? E hoje a gente pode trazer, né, transformando essa pergunta assim: o que você busca nesse lugar? O que você vem buscar de si mesmo, né? Então, recordando que a psicoterapia, ela faz essa ponte, né, essa possibilidade de tratamento e acompanhamento, de ressignificação, de restabelecimento, de organização e reorganização dos nossos pensamentos, emoções, comportamentos. Vale a gente lembrar disso, né? Cuidar de alguma possibilidade junto com alguma outra parceria, no nosso caso, às vezes médica, quando se trata de algum transtorno psicológico. E a gente vai, então, fazendo esse trabalho de restabelecimento da saúde mental, emocional e relacional das pessoas. Então, a maior parte das pessoas que nos procuram, muitas das vezes elas querem ter respostas para aquilo que elas estão vivendo. Muitas vezes elas querem ampliar os seus recursos internos. Às vezes elas não sabem que elas precisam ampliar os seus recursos internos para dar conta daquilo que elas estão vivendo. E então elas percebem que pode dar muito trabalho mudar essa forma de viver, essa forma de pensar, essa forma de relacionar. Abrir mão desse script que já foi repetido durante tantos anos, tantas vezes, em tantas situações, para ela ter acesso a uma resposta diferente, para ela ter acesso a um momento de vida diferente. Então, às vezes, as pessoas que nos buscam, elas querem desembaraçar as questões, elas querem se livrar daquela angústia, elas querem se livrar daquele peso, elas querem se livrar daquela tristeza, ou elas querem se livrar de uma determinada culpa, às vezes de uma determinada situação, às vezes até de determinadas pessoas. Mas vale a pena ela lembrar que essa busca externa tem que ser interna para dar clareza e força dela fazer aquilo que precisa ser feito para que a vida dela tenha um pouco mais de qualidade, um pouco mais de promoção de saúde, para que seja um pouco mais, para que seja um pouco melhor. Gente, a gente fala que um pouco melhor parece pouco, mas não, um pouco melhor é muito. Tem pessoas que, se a vida melhora um pouco, já dá um alívio, ela consegue respirar, ela consegue tomar outras decisões, ela consegue dormir, ela consegue comer, ela consegue conversar com educação, com clareza, sem julgamentos, sem apontamentos, sem machucar as pessoas, né? Então as pessoas, elas querem muitas das vezes, no nosso consultório, serem ouvidas, respeitadas, sem serem julgadas. Elas querem, de repente,
novas respostas para a vida seguir em frente, para conseguir viver. Então eu vou pedir para que você, psicólogo que está aqui me ouvindo, de verdade, assim, fazer essa reflexão. Se dê um trabalho de pegar o seu caderno, sua caneta e olhar para cada paciente que você atende e responder na frente assim, o que fulano busca? O que fulano precisa, trabalha nesse processo terapêutico? Está distante daquilo que ele busca, daquilo que ele faz? Gente, é tão importante, né? Eu sempre digo aos meus pacientes, comemore o mínimo. Exatamente, porque às vezes aquele comportamento que já está enraizado, engessado, né, construído, definido. Tem um livro que a gente fez um trabalho aqui bonito ano passado, que é O Poder do Hábito. Então são micro resultados, né? São micro ações repetidas várias vezes que vai gerando esse novo repertório de resposta. Então eu vou pedir para que você, terapeuta que está aqui, se dê o trabalho, faça talvez um exercício com umas 3, 5 pessoas, só como treino, e observe assim, o que essa pessoa busca e o que ela trabalha, as ações que ela tem no dia a dia, aproxima essa pessoa dessa transformação de resultado que ela quer ou não, ou afasta, ou ela não tem feito nada por isso. Ela está usando esse processo terapêutico para falar de coisas aleatórias, ela está usando esse processo terapêutico para desabafar, que é um direito que ela tem também, mas ela está usando esse processo terapêutico para conectar com ela mesma, para assumir a responsabilidade pela própria vida, para gerar resultados diferentes, para que ela possa perceber os seus sonhos, desejos, vontades, necessidades sendo realizadas por elas mesmas. Ou não, né? Ela quer que através de um processo terapêutico, o terapeuta, como um grande mágico, vá lá e dê respostas e dê soluções e faça um plano de ação junto com ela, mas quem tem que fazer as ações são elas. Mas aquilo que ela busca e aquilo que ela faz está coerente? Está próximo ou está muito distante? E aí então escolha mais ou menos umas 3, 4 pessoas para você fazer esse exercício, avaliando os seus clientes atualmente. E as pessoas, elas podem buscar o que elas quiserem no processo. O processo é delas. Mas como profissionais, né, e trazendo essa questão da própria ciência, do que a psicologia pode ser como força na vida dessa pessoa, a gente pode lembrar que essas pessoas, elas podem usar o processo terapêutico para cuidar das suas emoções, para traçar novas rotas, para diluir, dissolver os seus conflitos, para aprender novas coisas, para aprender a conviver com ela mesma e com as pessoas. Ela pode organizar suas histórias mal processadas, ela pode então usar o processo terapêutico para diminuir as suas dores emocionais, para dar uma nova resposta para todas essas histórias que ela viveu, para aprender a dar novas respostas, para se posicionar. Ela pode usar o processo terapêutico para ampliar sua consciência, sua percepção, a sua observação sobre si, sobre o mundo. Ela pode usar o processo terapêutico para se aceitar, para se amar, para se cuidar, para fazer por ela algo que às vezes ninguém fez, mas ela pode fazer por ela mesma e parar de delegar, de terceirizar isso para as outras pessoas. Ela pode usar o processo terapêutico para tomar decisões mais assertivas. Ela pode buscar o processo terapêutico para assumir as consequências das decisões que ela já tomou. Ela pode buscar para explicar coisas e fatos de um jeito diferente, de coisas que ela não compreende, mas que ela pode passar a compreender. Ela pode buscar o processo terapêutico para ter comportamentos mais saudáveis. Ela pode buscar a psicoterapia para aprender a ficar no presente, a respeitar o próprio processo, a própria jornada, a jornada dos outros. Ela pode buscar o processo terapêutico para entender que ela é ela, o outro é o outro. Ela pode buscar o processo terapêutico para ressignificar a própria história, a própria vida e sempre, né, para seguir em frente nesse mundo que é um caos, uma loucura, com tantos desafios, né? E aí no final a gente sempre se pergunta por aqui, né, assim, Kátia, por que isso é importante, né? Por que é importante a gente olhar para o que o nosso paciente busca? Para a gente observar, gente, se ele mesmo está conectado com esse processo. Para que a gente volte a entender que nós estamos aqui a serviço da vida desse outro, mas esse outro, ele precisa se comprometer com o processo da vida dele, com a jornada da vida dele, com as novas decisões e ações que ele precisa ter para que a vida dele de fato fique cada vez melhor. Para que a gente não largue mão de observar esse distanciamento entre aquilo que a pessoa deseja e aquilo que ela faz, como ela se comporta.
E se ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, essa pessoa está colocando ações, mesmo que sejam pequenas, para aproximar daquilo que ela deseja viver, daquilo que realmente ela está buscando. Se ela está aproveitando esse processo terapêutico, e ontem, né, numa aula da supervisão, uma aluna comentou assim, que quantas vezes a gente mesmo, psicólogo, começa naquela sessão mais aleatório, sem preparar algo para aquela sessão, desconectado daquilo que a gente está trabalhando, e a gente às vezes gasta muito tempo falando de coisas do dia a dia, que também são importantes, mas às vezes para não entrar em contato com aquilo que realmente a gente precisa trabalhar e tratar e desenvolver. Então, esse assunto é importante para que a gente possa perceber o que busca o nosso paciente, o que o nosso serviço pode oferecer para essa pessoa, o tanto que a gente pode ficar atento desse distanciamento entre aquilo que a pessoa busca e quais são as ações efetivas que ela tem feito para poder realizar, para poder vivenciar aquilo que ela está buscando. Esse assunto é importante porque nós temos uma área de saber muito potente, nós somos agentes de promoção de saúde na vida das pessoas, e esse mundo é muito desafiante, né? E nós temos instrumentos terapêuticos, né, para organizar, reorganizar, ressignificar a vida de tantas pessoas. Mas quanto mais clareza essas pessoas têm de quem elas são, como elas se comportam, o que elas desejam, qual caminho que elas querem trilhar, e mesmo que essa busca altere de tempo em tempo, né? De repente, aquele paciente te buscou num determinado momento, que a necessidade dele era aquela, e 2, 3, 4 semanas depois, as coisas mudaram, isso não tem problema nenhum. Mas é importante que ele tenha clareza daquilo que ele está buscando, e a gente tenha clareza de como nós estamos conduzindo esse trabalho terapêutico com essa pessoa. É muito importante porque nós, adultos, nesse mundo de adultecer continuamente, né? A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, nesse mundo em constante transformação. Nós por aqui, nós temos um sonho, né, de ver a psicologia cada vez maior, reconhecida, fortalecida. Nós por aqui temos um sonho de você, psicólogo, faça o seu trabalho cada vez mais com segurança, com confiança, sabendo exatamente o que deve ser feito desde a primeira sessão. Nós por aqui temos um sonho de darmos as mãos para que a gente não se sinta sozinhos e para que você, de onde você está, mesmo que eu não te conheça, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo no seu atendimento e você não saiba o que está acontecendo no meu atendimento, essas pessoas atravessam as nossas vidas, né? Tendo acesso à psicologia através das nossas vidas, possam sair de cada sessão pensando que ela está num processo de autocuidado, de transformação, de possibilidade de transformação. E ela saia desse encontro falando bem da psicologia, falando que a psicologia é um processo, e que as pessoas elas podem acessar a esse serviço, que através de um atendimento bem feito, as pessoas possam falar de você, te indicar o seu trabalho para que você possa viver cada vez mais da psicologia e realizar o seu sonho de viver da profissão. Nós por aqui nós temos um sonho da psicologia ser cada vez mais forte no nosso país e para que as pessoas busquem cada vez mais o nosso serviço nesse mundo tão adoecido. Eu sei e reconheço, né, das diversas formas de cuidado, de promoção de saúde, mas a nossa é uma delas, e uma delas muito potente. Então, divulguem o seu trabalho, não deixem de falar para as pessoas que você é psicoterapeuta, não deixem de falar para as pessoas que você está fazendo esse serviço. Use sim o seu Instagram, o seu status para levar conteúdos, às vezes é uma frase, uma música, uma reflexão que vai fazer diferença na vida daquela pessoa naquele dia, que ela vai ficar lembrando de você e pensa assim, meu Deus, eu queria ser atendida pela Paula, eu queria ser atendida pela Juliana, eu queria ser atendida por tantas outras profissionais que eu conheço e que eu já busquei no Instagram, que eu passei na porta do consultório, que eu peguei um cartão, para que essa pessoa, então, através da sua vida, possa se dar uma chance de cuidar cada vez melhor delas mesmas. Bom, lembrando que o ser humano é muito complexo, nós precisamos lançar mão de diversos conhecimentos e profissionais e áreas de conhecimento para cuidar cada vez melhor das nossas vidas e da vida das pessoas que nos procuram. Nossa proposta aqui é para que possamos ir juntos e fazer o nosso trabalho e fazer a diferença na vida de tantas pessoas e para que a gente não deixe também de nos cuidar como profissionais da saúde, para que a nossa vida também seja cada vez melhor. Então eu lanço essa pergunta para você e você, psicólogo, que busca quais são os seus sonhos, os seus desejos, o que você tem buscado nos seus processos terapêuticos e olhe também com carinho para o que os seus pacientes têm buscado para a vida deles.
Um beijo no coração. Polly, obrigada pelo carinho. Eu sou a melhor terapeuta do mundo porque eu tenho os melhores clientes do mundo. Beijo!